18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, muito bem, 18 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Começa agora o programa 18 horas da Mix aqui na frequência em 100,7 no seu rádio. Vamos juntos até às 7 da noite, levando aí a informação até você. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você, ouvinte. Carlos Júnior, Karime Leão, Cid Soares e uma equipe bacana aí formada pra levar até você, né, Cid Soares, a informação, levar até você aí as notícias do dia. Boa noite. E hoje, quinta-feira, né, Cid? Boa noite. Boa noite, tudo certo. Karime Leão, já tá tudo preparado já para esse final de semana? Quinta-feira, boa noite, Karime Leão, tudo bem, né? Tudo certinho. Muito boa noite, Carlos Júnior. Quintou. Boa noite, Quintou. Boa noite para você que nos acompanha aqui na programação da 100,7 na Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite, levando para você informação de qualidade, informação relevante para você, cidadão. É isso aí, Carlão. Quintou, a gente já tem muita programação. Vamos ver, né? A agenda já tá comprometida. Mais ou menos. E aí, Cid Soares? Boa noite. E hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quem daqui nunca foi fumante de cigarro? Do comum? Eu já fumei. Pois é. Do comum, Gilberto Gil, do comum, né? Que o Gilberto Gil tá afirmando que não existiria bossa nova sem maconha. É mole? Em bate-papo no Rio de Janeiro, ele falou sobre a importância da erva para a consagração do movimento que começou no Brasil no final da década de 1950. Boa. O uísque também, né, cara? O uísque também fez parte da bossa nova. O Carlos já fez ele já fez o combo. É o melhor amigo do homem, segundo Vinícius de Moraes. Mas ele cantava com o copinho dele ali ao lado, né? E que maravilha que saía. Conosco... Copo não, uma garrafa. Uma garrafa. Uma garrafa. Eu pensei que o cara era ralado, mano. Copo nada, mano. Tá doido? Bom, continua aqui na bancada com a gente aqui, né? Paulo Castro, que é o diretor de jornalismo, o cara do conteúdo. Boa noite, Paulo Castro. Tudo pronto já pro final de semana, que já está se aproximando aí. Hoje é quinta, né? Boa noite, Carlão, Cid, Karime, M, Luciano. Ainda não. Amanhã que a gente prepara o final de semana. Hoje ainda não. Hoje ainda estamos, né? Inclusive cedo. Recebi alguns convites aí, meio assim, mas falei, não, hoje não, pelo amor do amor, né, Paulo Castro? Eu sou um rapaz de família, né, Carlão? Exatamente. Bem, hoje é uma quinta-feira diferente, né? Então, galera, hoje, se o rei do pop estivesse vivo, ele estaria completando 61 anos. Olha aí. Não chora, Karime. Michael. Eu quero a opinião da galera aí no aplicativo, mano. Vamos falar de MJ hoje. Qual a sua música preferida do Michael? Nossa, são tantas, eu não saberia eleger uma. Nossa, eu vi o cover um dia desses, morri de chorar. Imagina se fosse o verdadeiro, né? Se fosse o verdadeiro, né? É isso, daqui a pouco eu volto, gente. Eu vou cantar Ben pra vocês daqui a pouco. De repente você pode encontrar com ele lá na Panaíba. E aqui na esquina da Fortaleza ali. Aí tem um Michael Jackson que dança aqui na Paraíba, né? Na Paraíba, exato. É válido. Olha, eu acho que ele não morreu, gente. Bacana, pessoal, 6 horas e 3 minutinhos em Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas desta quinta-feira, hein? 29 de agosto de 2019. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e novas denúncias de corrupção no transporte escolar vazaram nas últimas horas. A mais recente é de que deputados chantagearam o empresário Francisco Dantas, dono da Dantas Transporte, a pagar despesas de viagem do governador Wilson Lima para Itacoatiara. Bom, segundo relatou o empresário em delação ao procurador Carlos Alberto, o Ministério Público de Contas, os pedidos de dinheiro dos agentes políticos eram sempre acompanhados de ameaças. Vamos conferir o que disse o empresário Francisco Dantas. Então, ontem chegou uma dívida para mim, ontem. Minha irmã, ontem chegou, acho que o governador fez uma viagem lá em... Parece que foi mesmo Itacoatiara essa semana que passou. Aí chega uma dívida lá. 2.000 e tal, uma lancha e tal, não sei o que mais. Vamos pagar. Eu disse, sim, mas o que tem a ver com a visita do governador lá? Não, porque nós demos apoio para o governador lá. Mas, meu amigo, quem tem que dar esse apoio é a Casa Militar que é responsável. Não somos, não, Dantas. O combustível 2.000 e tal na lancha é de um político. Eu não vou pagar. Não tem por que eu pagar isso. Aí os caras ficam bravos. Aí toca terror na gente, dizendo que, entendeu? Falando um monte de besteira, não tem nada a ver.
Bora fazer o seguinte. É muita. Eu mostro documentos, sou amazonense. Eu sou filho daqui, meu amigo, eu sou daqui. Nós somos amazonenses, mesmo que nós não fôssemos amazonenses, nós moramos aqui, né? Eu quero melhor para mim. O que nós queremos? A revelação aí de que deputados estaduais participavam do esquema de corrupção no contrato de prestação de serviço de transporte escolar pressionou a Assembleia Legislativa a tomar posição. Depois de aprovarem, por unanimidade, a convocação do empresário Francisco Dantas a dar explicações sobre sua delação, que culminou com a exoneração de Luiz Castro da SEDUC, agora foi a vez do presidente da Alean, deputado Josué Neto, a dizer que não vai permitir que a casa tenha seu nome manchado por alguns homens, algumas mulheres. O presidente da Alean disse que a denúncia é grave sim e que a casa vai a fundo para esclarecer o assunto, uma vez que na delação ao Ministério Público de Contas, o empresário, sem citar nomes, disse que há parlamentares envolvidos. Abre aspas. Quando se coloca esta casa como se aqui fosse um antro de escândalos, quando na verdade não somos, mas nós vamos até o fim para esclarecer tudo isso à sociedade, fecha aspas, disse Josué Neto, presidente da Alean. Muito bem, a presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Yara Lins, admitiu a representação do Ministério Público de Contas contra a SEDUC e a encaminhou para análise do conselheiro Josué Filho, relator das contas da Secretaria de Educação deste ano. Vamos conferir os detalhes com o repórter Azaf Augusto. O conselheiro Josué Filho vai ser o relator do processo que tramita no Tribunal de Contas do Estado com as denúncias feitas pelo empresário Francisco Dantas da Silva, da empresa Dantas Transporte. O Ministério Público de Contas do Amazonas apresentou a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado com irregularidades no transporte escolar, contratado neste ano pela Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, para os estudantes das zonas rurais de Manaus e nos demais municípios. Nas denúncias, o empresário relata que agentes políticos o pressionaram de forma criminosa. De acordo com o empresário, esses agentes políticos pedem pagamento de mensalinho de R$20 mil, imposição de serviços alheios ao contrato e obrigação de contratar pessoas fantasmas pela empresa. O Ministério Público Federal informou que não recebeu a denúncia até o momento, por meio de um ofício do Ministério Público de Contas, mas esclareceu que vai tomar medidas necessárias para ter acesso à denúncia. Volto com vocês. Outra decisão do presidente do TCE foi encaminhar cópia da representação e a íntegra do vídeo gravado com o depoimento do empresário à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Até então, o conteúdo da delação vinha sendo vazado por portais de notícias a conta-gotas. Mix. E hoje foi um dia de homenagem merecida na Assembleia Legislativa do Estado. O ex-deputado estadual e levantador de toadas, Arlindo Júnior, recebeu a medalha Rui Araújo, a maior honraria do Parlamento Estadual, por indicação do deputado Saulo Viana, do PPS. Bom, foi uma cerimônia marcada pela emoção do pop da selva, que está se tratando de um câncer. Em vários momentos, Arlindo se emocionou, não segurando as lágrimas. Essa é uma homenagem absolutamente justa, né? Por tudo que o Arlindo representa para a cultura do Amazonas. Inclusive, ele foi um dos responsáveis realmente, né, pela popularização da toada, pelo espetáculo que é hoje o Festival Folclórico de Parintins, onde ele começou a carreira dele de artista como locutor, exatamente como a gente está aqui hoje. Ele apresentava um programa de pagode lá e depois de um tempo passou a reunir com a rapaziada do Boi Bumbá, onde ele foi cantor do boi, né? Antigamente não era levantador de toada, era cantor. Então primeiro ele era locutor. Do festival? Lá em Parintins, locutor de rádio. Isso, apresentador de um programa de pagode. Aí depois ele junta com o pessoal do Azul e Branco, né? E formaram ali o Canto da Mata, com Davi Assayag, Rai, a galera toda. E essa turma que juntou e fez ali os primeiros trabalhos realmente voltados à cantoria do Boi Bumbá e trouxeram essa coisa maravilhosa que foi um LP de 1987, onde tem uma toada maravilhosa homenageando o Maués. Eu lembro bem do episódio. Até porque as toadas naquela época eram totalmente diferentes. Completamente diferente. E ele mudou, né? O estilo de cantar. Ele deu
Não, mas ele introduziu alguns detalhes diferentes, né? No levantador, no cantor. Exatamente. Bacana. E a homenagem foi, assim, muito emocionante, tá? Ao agradecer a homenagem, o Arlindo Júnior emocionou quem esteve presente lá. Abre aspas, olha o que ele disse. É muito gratificante estar aqui, pois é uma vitória ficar em pé e falar. Fiz questão de trazer toda a minha família, pois hoje sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa mais temente a Deus. Deus tem sido tudo na minha vida. Se estou aqui, vivo agora, com forças para falar, é porque Deus esteve presente na minha vida. Fecha aspas, agradeceu o Pop da Selva. Grande Arlindo Júnior. O Arlindo está se tratando de um câncer há muito tempo. Ele vem fazendo esse trabalho lá em São Paulo. Vira e mexe, ele está por lá, né? Ele volta para fazer algum acompanhamento, quimioterapia. Está fazendo exames. Exato, né? Os exames. Ele volta para Manaus, fica por aqui um tempo, porque os médicos dizem que é muito melhor ele estar próximo dos amigos, da família e tal, que realmente isso tem sido assim, tem surtido um efeito, né? Muito, muito bom. Então é isso. É isso. Merecida a homenagem. A gente aqui também, exato. Força Pop, parabéns. Né? Vai dar tudo certo. Agora, 18 horas e 11 minutos em Manaus, a gente segue com o 18 horas aqui na Mix FM. Entrevista do dia. Bom, e o ouvinte da Mix certamente já ouviu os spots durante a programação com conteúdo específico sobre compliance, com a professora, inclusive, doutora Ângela Bubol. Não é isso, Karine? Exatamente, Carlão. E é com ela que vamos conversar novamente hoje sobre essa nova ferramenta na administração pública e privada. Boa noite, professora doutora Ângela Bubol. Bem-vinda novamente ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Em casa, praticamente. Não é? Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Como é que tem sido essa nova experiência, né? Trabalhar em pílulas, né? Conseguir resumir de forma tão interessante esse assunto. Eu acho que esse é o grande desafio para mim. Assim, que sou professora, então a síntese não é muito uma característica de nós, assim, à frente de turmas. Mas tem sido uma experiência super gratificante, até porque a relevância do tema não surpreende, assim, e o interesse e a repercussão também. Então, para mim, nesse momento, conseguir sistematizar o conceito e tornar isso objetivamente claro e definida a sua importância no mundo que a gente vive, no estado que nós vivemos e na situação que nós vivemos hoje no país, eu acho que está fazendo todo o sentido. Então, é um desafio pessoal e um desafio profissional também. Agora, mesmo estamos aí diante de uma grave denúncia de corrupção na Secretaria de Educação do Estado, isso seria diferente se o governo do Amazonas estivesse praticando a lei do compliance aprovada pela Assembleia Legislativa ainda no ano passado? Completamente diferente. Né? Tanto para o governo do Estado como para o prestador de serviço. Então, porque a gente não entende, ninguém entende compliance. Compliance é uma ferramenta que corrige desvios, que previne desvios e que implanta um código de ética e de integridade. Então, a gente não estaria falando disso certamente, porque são os colaboradores, são os servidores e os stakeholders inteiros, ou seja, o que a gente chama em compliance de due diligence. O governo não poderia estabelecer nenhum vínculo de prestação de serviço com essa empresa, porque eu acho que ela já demonstraria a sua incapacidade de realizar atividade de uma maneira lícita. Eu gostaria que a senhora explicasse também para as pessoas que estão nos ouvindo quem são os stakeholders. Tá bom. Stakeholders é qualquer elemento que se relaciona com uma instituição, uma empresa. No caso do governo do Estado, seus servidores, seus gestores, cidadãos, todos que fazem parte dos serviços. Dos serviços que a gente identifica uma relação importante, relevante com... E, às vezes nem tão relevante assim, mas existe uma interface no desenho da estrutura organizacional. Perfeito. Ok, doutora, então compliance, a gente pode dizer que é uma lei anticorrupção aí que previne o que... Né?
Como seria isso? Na verdade, a lei anticorrupção, que a gente chama da Lei Anticorrupção Empresarial Brasileira, que é a número 12.846, que entrou em vigor há 5 anos, tá? Quando ela vem para a empresa, ela determina padrões de integridade. Então, a gente está falando de lei anticorrupção dentro da empresa. Por que isso? Porque, no geral, você pensa lei anticorrupção só para governo. O governo não age sozinho. O governo age com empresa. O governo age com empresário. Ok? Então, a gente está trazendo a lei para a empresa, traduzindo essa lei como uma norma e uma prática contra atos ilícitos. Tá, doutora, é possível ter relações com governos sem essa prática de corrupção? Em tese, não. E isso está mudando, e a divulgação, o conhecimento, a publicidade dos eventos que a gente tem acompanhado vão tornar a importância, a relevância e a urgência da implementação de programas de compliance, fazendo com que a lei se cumpra. Eu não estou falando de um desejo, de um anseio ou de um projeto. Eu estou falando de uma lei. Né? Então, assim, a pergunta tem uma resposta bem objetiva. Não deveria, né? Não deveria. Aqui pelo Humanas, as pessoas aqui... Eu posso interromper? Eu acho que o compliance já está fazendo a diferença quando esses escândalos ou esses episódios saltam rapidamente para a publicidade, para a comunicação. Eu queria lembrar que o compliance atualiza o que a gente chama de princípios gerais da administração pública, que tem uma siglinha bem interessante, eu não quero esquecer, que a sigla é LIMP. LIMP. Maravilha, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu acho que resume super bem. Eu acho que não existiria uma sigla tão adequada. Limpar. Bom, toda mudança gera resistência. O compliance sendo implantado, tenho certeza absoluta que seria muito difícil o começo disso tudo, né? Obedecer essas regras que são tão rígidas e rigorosas. Para essas pessoas que já trabalham há muito tempo com as facilidades, com esse tipo de prática, né? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: eu conheço poucas empresas e órgãos públicos que cumprem essa lei. A Assembleia, por exemplo, ela cumpre a lei de compliance? Eu tenho uma boa notícia. Eu vou estar à frente de um evento de compliance em outubro. Eu acho que a Assembleia já dá uma sinalização que quer implantar através da sua escola de serviço público, já quer implantar a prática, já, pelo menos iniciar com as diretrizes de compliance. Perfeito, já é alguma coisa. Não né? é? Claro. Uma luz aí no fim do túnel, né, doutora? Exatamente, porque são essas iniciativas que levam o conceito, que desmistificam a palavra. Até porque a gente ainda não conseguiu uma tradução para ela e continua usando o compliance, que é conformidade. Porque, na verdade, professora, a gente percebe há muito tempo que deveria haver alguma coisa realmente que ajustasse, que alinhasse esses grupos, né, de pessoas eleitas pelo povo que estão ali para representá-las e no final representam a si mesmas. Exato. Né? Então, acho que o compliance vem cair aí de uma forma muito leve e sutil e, ao mesmo tempo, acabar com essa esculhambação toda. Eu acho que a gente nem deveria chamar de leve e sutil, eu vou discordar nesse momento. É formal, é uma ação formal. Pronto, melhor. Formal. É lei, é cumprimento de lei, não é? E um dos pilares é treinamento. Treinamento por quê? Treinamento para quê? Treinamento para você mudar a cultura. A gente conversou sobre isso algum tempo atrás, porque realmente essa prática ela está enraizada no serviço público, não só no servidor público, mas também na iniciativa privada. Porém, cultura se muda. E se muda com esse ajustamento que você falou, esse alinhamento. Exato. Com a legalidade. Não cumprir lei aqui é tradição no Brasil. Já virou cultura. Né? A quebrada de lei, a fugidinha do... o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Cid, tem até aquela expressão, essa lei pega, essa lei vai pegar. Isso. Né? Como seria isso? Né? Essa lei vai pegar? É isso que eu... Tem que pegar. Tem que pegar, já está pegando, já tem muita gente presa e que elas que ninguém solte nesse momento. Isso acontece no mundo todo. O compliance já é uma realidade no mundo todo. E por conta disso, acho que nós vamos ter
boas novidades e boas notícias, né, daqui por diante. Mas é tradição no Brasil não se cumprir lei, né? Como é que se muda essa tradição? Eu acho que a gente tem que entender que esse processo eleitoral, ele tem que mudar também. O que você fala em campanha, você tem que começar a cumprir, né? Então, eu acho que a gente não pode delegar essa responsabilidade pela ética, pela integridade, só para os outros. Eu acho que nós somos agentes dessa mudança quando votamos, e quando votamos especialmente errado. Doutora, será que essa geração muda ou só a próxima, hein, doutora? Eu acho que é uma transição. Essa ainda tem jeito? Eu acho que tem jeito. Eu não sou dessa geração entendida como Y, sei lá qual é a letra, sim, mas eu já formo opinião com jovens da universidade que estão ouvindo os drops, querem saber mais e vão preparar um seminário sobre isso. Então, é uma transição, é a minha geração. Começa com a informação. Acho que o primordial é proporcionar a informação, é que ela seja acessível, e é que nós estamos fazendo aqui. E reconhecer o seu papel no processo. Isso, como cidadão, como profissional. Eu, como jornalista, como é que eu posso trabalhar com essa ferramenta? Você pode ser o Compliance Officer da Mix, por exemplo. Como seria isso? É a pessoa que vai se responsabilizar por implementar a prática de compliance da Mix, que é evitar qualquer conduta duvidosa. Por exemplo, quer ver uma conduta duvidosa que já é entendida como uma prática ilícita pelo compliance? O assédio. Todo tipo de assédio. Ele é previsto na norma de uma organização como uma conduta ilícita. Então, você, como jornalista, administradores financeiros, advogados, contadores, auditores, eles têm o perfil ideal para serem responsáveis pelo compliance nas empresas e nos órgãos. Deixa eu lembrar uma coisa bem legal aqui. Ao longo dos próximos 2 meses, nós vamos ter spots explicando detalhadamente o que é o compliance. São 10 sessões diárias, né? A Mix fazendo aí seu papel pelo combate à corrupção. Exatamente. Olha só, a gente está fazendo uma ação claramente de integridade. É o que eu acabei de falar, a gente está praticando. Exato, e tornando a informação acessível com esses drops, não é? Com os stakeholders, com os ouvintes, com os cidadãos, com as pessoas. O ouvinte passa a ser um stakeholder. Com os parceiros. E popularizando, né, doutora? Exatamente. Também, e fazendo com que ela pegue, digamos assim, né? Porque se fica ali, eu acho que o que faz com que as coisas peguem chama-se punição. Boa. Exemplo. E o que eu gosto de falar sempre: tone of the top. É o governador que tem que dar o exemplo, é o prefeito que tem que dar o exemplo, é o empresário, o dono, o CEO que tem que dar o exemplo. Os gestores, no final. O gestor. E uma saia justa, o governador está dando exemplo? O atual. Não está dando exemplo nesse momento. O que ele deveria estar fazendo? Quando são revelados esses episódios de corrupção, o que minimamente eu posso entender como técnica? Como técnica, não há uma norma de compliance sendo cumprida no âmbito do governo estadual. Eu não preciso estar na administração para saber disso, porque esses episódios têm revelado com uma certa frequência o descumprimento minimamente do que a gente chama de integridade. Tá? Então, é o descuido nas transações. Stakeholder, de novo, eu não me preocupei na hora que eu contratei, na hora que eu fiz uma licitação, em conhecer nesse caso não teve nem licitação. É pior ainda, que torna o episódio com contornos mais complexos e nebulosos, dentro do compliance. Nessa questão ambiental, já que estamos falando das queimadas, né, enfim, o mundo inteiro falando sobre isso, existe o compliance para essa situação ambiental, para a questão? Olha só, o maior exemplo de descumprimento de compliance no Brasil até hoje é o da Vale, com Brumadinho. Né? É o descumprimento total, absoluto, descaso com o cidadão, com a pessoa que morava, né? O morador, o servidor.
Né? Então, a questão ambiental, ela dentro do compliance, a gente tem, e inclusive nós temos um Drops aqui na Mix que fala compliance e sustentabilidade. Porque eu acho que é um dos ambientes onde o compliance é mais exigido. Porque está estabelecendo uma relação direta, de vida com o cidadão. Quantas vidas foram perdidas em Brumadinho? Eu lembrei agora, quando a senhora fala sobre isso, sobre as questões também nos Estados Unidos. Eles falam de negócios burros não se faz. Eles se existe a possibilidade de um negócio não dar certo, ele não começa. Então, aqui no Brasil, Brumadinho já tinha as perspectivas de algo dar errado. E mesmo assim levar adiante. A forma que fizeram aquela barragem, né, que é a montante, salvo engano, já tem a possibilidade enorme, gigantesca de dar errado, de acontecer a previsão do risco. E eles não levaram isso em consideração. Que é um dos pilares do compliance que a gente fala aqui também. Perfeito. O controle de risco. Toda empresa tem o seu risco. Então, um dos riscos era um risco estrutural, né, que foi descuidado. Então, assim, as questões ambientais, elas tem uma relação direta de vida mesmo com o compliance. Se descumprida, a gente está falando de vítimas, de pessoas que perderam o horizonte das suas vidas e que estão até hoje sobrevivendo através de doações. Perderam a sua vida. Não vivem mais, elas sobrevivem. Elas sobrevivem. Perfeito. Exato. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 Horas. Conversamos com a professora Ângela Bubol sobre o compliance. Lembrando que ao longo dos próximos 2 meses vamos ter os spots explicando detalhadamente essa questão tão complexa que é o compliance. E é a Ângela que faz, viu? Se vocês ainda não ligaram a voz, aquela voz é dela mesma. Sim. Ok, gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Considerações finais. Aprender, realizar e se responsabilizar por isso também. Não delegar tanto, a eleição tá vindo aí. Valeu, bacana. Agora são 6 horas e 26 minutinhos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. 18 horas. Cid Soares, quando foi o resultado do jogo de ontem? Eu nem fiquei sabendo. Olha, depois eu te conto. O Mengão passou, não sei, não lembro. Tô com a cabeça meio... A professora passou muito. Arrasou, outra flamenguista. Ele passou, foi, cara. Passou muito. Cadê o hino do Flamengo? Quase nem ouvi Porque não tá dando pra ver meu coraçãozinho aqui. Olha aí, muito bom. Valeu demais. Valeu mais ainda. Cada vez mais forte. Tô percebendo isso. Sofrimento aqui do lado. É sofredor. I'm so sorry, olha. I'm so sorry. Mas então que deu certo pra mão lampada. Muito certo, por enquanto. Bateu, né? Tem que ter compliance pros juízes. Pelo amor de Deus. A gente entende. Sempre ajuda. Choro é livre, né? Choro é livre. Bacana, então. Vamos de playlist né? agora, na hora né? de abrir o playlist de hoje. Valeu. Playlist 18 horas. Então vamos lembrar pro povo participar aqui do programa pelo WhatsApp 993121007. Vamos lá, galera. 993121007, Karine Leão. Está aqui na minha mão. Quero ouvir a sua pergunta. Participa com a gente também. Além, é claro, do pessoal aqui do Mano que super vibrou aí com a professora Ângela, que também é Mengo, olha lá. Ó, que legal, que viu? Vamos lá, participa. 6h32, a gente segue com você em 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o número de queimadas no Amazonas em agosto foi o maior dos últimos 20 anos. Foram 6.192 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Vamos conferir os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Wilson Lima está há 8 meses à frente da gestão no Amazonas. E o estado enfrenta hoje a maior crise ambiental da história. Só no mês de agosto, registramos o mês com o maior número de focos de queimadas no Amazonas. Foram 6.145 focos verificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no estado até a última terça-feira. Os números de agosto deste ano superam o registro de todos os meses analisados desde o início da série histórica no ano de 1998. O recorde anterior também era em outro mês de agosto, só que no ano de 2005, onde foram detectados 5.981 focos ativos. Em apenas 6 dias, 475 novos focos de queimadas foram identificados aqui no estado, segundo dados da Secretaria de Estado do
do Meio Ambiente, divulgados na última terça-feira. Esses registros foram contabilizados entre os dias 20 e 26 de agosto. Para tentar minimizar essas queimadas, análises estão sendo realizadas diariamente por equipes técnicas em Manaus e serão encaminhadas às centrais de geoprocessamento, que serão montadas nos centros multifuncionais da SEMA e IPAAN, nos municípios de Apuí, Humaitá e Boca do Acre, como explica o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira. A gente está usando muita inteligência da Secretaria de Meio Ambiente e do IPAAN na localização dessas áreas, para que as equipes possam se mobilizar de maneira muito pontual, dando respostas rápidas, assim como a sociedade tem exigido do governo. A região sul aqui do Amazonas é a mais afetada pelas queimadas. O mês de agosto apresentou um salto no número de casos, com mais de 5.300 focos de calor identificados, somente nos primeiros 19 dias deste mês. A situação é tão séria por aqui que o governo decretou situação de emergência no sul do estado e na região metropolitana de Manaus. Há 2 dias do final do mês de agosto, foram mais de 35.147 focos registrados em toda a Amazônia Legal. Nathalie Moraes para o 18 horas. E nesta quarta-feira, as Forças Armadas sobrevoaram áreas de mata e identificaram 23 pontos de foco de calor no interior do Amazonas. E hoje o Comando Militar da Amazônia reuniu a imprensa aqui em Manaus para fazer um balanço da Operação Verde Brasil. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Equipes da Missão de Garantia da Lei e da Ordem contra as Queimadas sobrevoaram de helicóptero na quarta-feira 6 municípios do estado, entre Manaus e Maués, e identificaram 23 focos de calor a partir de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O reconhecimento aéreo foi feito com o objetivo de ajudar os trabalhos de campo. As coordenadas geográficas foram levantadas para as futuras notificações e aplicação de multas. Além de conter o fogo, o objetivo também é identificar os autores para que respondam por crimes ambientais. Na manhã desta quinta-feira, o comandante da Operação Verde Brasil, General César Augusto Nardi de Souza, atual comandante militar da Amazônia, fez um balanço das ações realizadas desde o decreto presidencial, autorizando o uso das Forças Armadas no combate às queimadas. Segundo o general, na área de atuação do CMA, a Força-Tarefa atua em 3 frentes de trabalho, sendo uma na região do sul do Amazonas, onde concentra o maior número de focos de incêndio, outra frente de trabalho nos estados do Acre e Rondônia, com ações efetivas de combate às queimadas, e a terceira em Roraima, atuando de maneira preventiva, como destaca o general. Aqui na nossa região, que engloba os estados do Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, a situação é menos grave, né? O estado do Pará é o que hoje apresenta o maior número de focos, né? E está o Comando Militar do Norte. Então os 2 comandos estão fazendo esse mesmo trabalho. E lá eles estão fazendo um trabalho semelhante, né, ao nosso, coordenando o trabalho das agências, prestando apoio logístico e assim por diante. Além do reconhecimento aéreo e o lançamento de 180 mil litros de água, o Comando Militar da Amazônia está atuando na capacitação de pessoal para atuar como brigadista. O general César Nardi falou sobre as dificuldades de atuar nessas regiões. Aqui na Amazônia você tem às vezes deslocamento de 1 hora, 1h30, até que a aeronave vá até o ponto de abastecimento, porque tem que ser montada uma estrutura, né, para isso, tanques específicos para colocar essa água, abastecer o sistema da aeronave no 630 e assim por diante. Nós estamos usando aeronaves menores também, por exemplo, as 4 aeronaves do ICMBio. A ideia é levá-las mais próximas à área Tenharim, mas eu tenho que deslocar o apoio logístico deles e ter uma pista próxima também. Então isso aí também está sendo feito. Atuando com 1.553 pessoas, entre militares e agentes públicos, a Operação Verde Brasil reúne várias agências em torno do combate aos incêndios na Amazônia Legal e, segundo o governo federal, vem registrando diminuição nos focos de incêndio nos últimos dias, principalmente em Rondônia. Volto com vocês. Bem, ainda falando das queimadas, elas estão proibidas em todo o país durante o período de 60 dias a partir de hoje, dia 29 de agosto. O decreto com a medida está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. E com ela mesmo voltamos agora para mais informações. Júlia Gomes.
As queimadas estão proibidas em todo o país durante o período de 60 dias, a partir desta quinta-feira. O decreto determinando a suspensão da permissão do uso de fogo nesse processo está publicado no Diário Oficial da União de hoje. A medida não se aplica em casos como de controle fitossanitário, desde que esteja autorizado pelo órgão ambiental competente, nas práticas de prevenção e combate a incêndios e nas práticas de agricultura de subsistência das populações tradicionais indígenas, como destaca o general César Nardi, comandante militar da Amazônia. Hoje ainda foi assinado um decreto, foi publicado no Diário Oficial, em que fica proibida a queimada por 60 dias no território nacional, exceto as queimadas por razões fitossanitárias, aquelas que são da agricultura tradicional, ou seja, os camaradas vão queimar agora, não vai conseguir plantar na época certa a roça dele, né? Então essa está autorizada também, e aquelas queimadas que são feitas justamente para combater um incêndio maior. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas no combate aos incêndios na região. O decreto de garantia da lei e da ordem vale para a área de fronteira, terras indígenas em unidades federais de conservação ambiental e outras áreas da Amazônia Legal. Volto com vocês. O Palácio do Planalto informou nesta quinta-feira, dia 29, que 9 ministros viajarão na semana que vem aqui para a Amazônia para reunião com governadores da região. O governo federal quer discutir com os estados medidas de combate às queimadas, preservação da floresta amazônica e desenvolvimento econômico. Os ministros que vão visitar a área são Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Antônio Oliveira, Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, Fernando Azevedo e Silva da Defesa, Tereza Cristina da Agricultura, Ricardo Salles do Meio Ambiente e Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, ainda Bento Albuquerque de Minas e Energias. De acordo com o governo, as reuniões dos ministros com governadores vão ocorrer na segunda-feira, dia 2 em Belém e na terça-feira, dia 3 aqui em Manaus. Carlão, e ainda aí sobre as queimadas, sobre toda essa questão polêmica da Amazônia, o pessoal do Mano aqui está participando, viu? O Paulo diz que espera que dê tudo certo para a nossa Amazônia. Glória a Deus, tenho certeza que com a proibição das queimadas, a matéria da Júlia aí, mesmo que por um tempo curto de 60 dias, ele já analisou que é um curto período de tempo, eu acho necessário para mostrar como é bom a Amazônia sem as queimadas por motivos econômicos. A Grace fala também, algumas pessoas elas estão se importando só porque está na mídia, só porque é moda. Caso contrário, não estariam nem aí para a questão aí da Amazônia. E o pessoal aqui tá falando, tá super concordando. Bacana. Agora são 6h41 em Manaus, vamos saber como está o trânsito, né, na nossa capital, o que está acontecendo agora aí nas vias de Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E aí, Carlão, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Na Avenida Noel Núteus, no sentido do bairro próximo ao Terminal 3, na Cidade Nova, o trânsito tem fluxo intenso. E a Avenida Camapuã, no sentido centro, frente ao Hospital Francisca Mendes, tem fluxo intenso também. Você está ouvindo 18 horas. A Prefeitura de Manaus aplica mais de 3.400.000 reais em multas a empresas de ônibus do transporte coletivo da capital. Algumas dessas multas são relativas a maus serviços prestados lá em 2015. A reportagem é de Odineia Araújo. 3 empresas do transporte público de Manaus, Viação São Pedro, Líder e Vega Manaus, foram penalizadas com multas determinadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana pela qualidade ruim do serviço oferecido. A penalidade foi publicada no Diário Oficial do Município, edição do dia 28 de agosto. Mas o que mais chama a atenção nessas multas não são os valores em si, mas os 4 anos em que o péssimo serviço foi oferecido à população sem nenhuma punição. Algumas multas aplicadas são por serviço ruim prestado em 2015, ainda no primeiro governo de Arthur Neto, na Prefeitura de Manaus. Jéssica Marques é testemunha da péssima qualidade do transporte público da cidade.
Inclusive lá do meu bairro, semana retrasada, pegou fogo lá na estação. E assim, já aconteceu de eu estar no ônibus e simplesmente a roda estourar, a roda do ônibus sair. Já presenciei o eixo do ônibus também já sair, entendeu? Então, assim, é uma coisa que já aconteceu, que pessoas já morreram, acabaram morrendo por causa disso, de acidentes, que o ônibus caiu a roda, perdeu o eixo, bateu na calçada e a prefeitura não fez nada. Então, ela está querendo fazer agora. Então, acho que é mais do que obrigação dela e eu espero que melhore. A menor multa no valor de R$300 mil foi aplicada à empresa Viação São Pedro por descumprir contrato relativo ao ano passado. A recordista em multas foi a empresa Líder, que faz linha para Cidade Nova, Parque das Laranjeiras, Parque 10 e Novo Aleixo. A empresa vai pagar mais de R$1.800.000 por descumprir parte do contrato nos anos de 2018, 2017 e até 2015. Já a empresa Vega Manaus vai ter que pagar mais de R$1.300.000 em multas por não cumprir cláusula contratual também nesses 3 anos. O Sinetran, que é o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo de Manaus, foi orientado pelo seu setor jurídico a não comentar o assunto. Enquanto isso, andar de ônibus em Manaus continua sendo um desafio para Rodolfo Parente e Lucas Oliveira. Assalto todo dia é assalto. Ontem mesmo minha mãe foi assaltada no ônibus voltando pra casa e é complicado esse negócio aí. É maior dificuldade para pegar o ônibus, aí quebra no caminho, a gente chega atrasado, então são vários fatores que não colaboram. Em respeito à multa, né, eu acho que não vai resolver. O negócio eu acho que o que deveria realmente é trocar as empresas. Outras empresas teriam que vir para cá, porque essa já deu já. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 18 horas e 45 minutos, 6h45, você está na sintonia certa, Mix FM 100,7, o programa 18 horas com você até às 7 da noite, e você pode participar pelo WhatsApp, não é isso, Karine? Tem participação, inclusive. Exatamente, né? 99312-1007, ó, o Vanderlei Gomes, ele é engenheiro ambiental, e ele fez aqui levantou uma questão, ele está perguntando por que o Paulo Guedes, o ministro, né, está caladinho depois do bombardeio que o governo recebeu, pelo que tanto ele pregou de acabar com a Zona Franca de Manaus e partir para outras alternativas, provocando desmatamento e garimpagem. Por que ele não mostra a cara e fala que está tudo certo com o que está acontecendo aqui na Amazônia? Boa pergunta mesmo. Boa pergunta. Por onde ele anda, né? O nosso ministro horas ele tinha que... da Economia. E por falar nisso, tem uma outra pessoa também que eu queria lhe perguntar. Sim. Você sabe onde é que está o nosso governador, Wilson Lima? Ele não estava acompanhando a operação do Exército, das queimadas? Não, agora ele está em Benjamin Constant. Né? Ele está em Benjamin Constant. Ele foi fazer uma visita a Benjamin Constant. Ele teve uma dura surpresa logo na chegada. Uma mãe, de forma áspera, né, inquiriu o governador querendo saber da presença dos professores em sala de aula. Uai. Assim, ei, governador. Ei, governador. Ei, governador. Estão... Com a mão na cintura, né? É um negócio sério. Como é, né? Então, já a visita dele, na verdade, aos hospitais municipais, né, que estão passando por reforma e vão acontecer cirurgias eletivas em parceria com a Prefeitura Municipal. Portanto, esse é o motivo, realmente, da visita do Wilson Lima a Benjamin Constant. Bacana, você pode participar pelo WhatsApp, né, Karine? É o 9312-1007. 1007 continua, né, Carlão? 9312-1007. Exato, e tem mais participação também aqui pelo Mano, tá? Bacana. Falando sobre o ônibus, que nós estávamos falando sobre a questão do transporte escolar. A Grace está falando aqui que perdeu as contas de quantos ônibus da Global ela viu pegando fogo no Coroado. É verdade. O Paulo diz que passa o dia com 12 horas de sol trincando o asfalto e depois aparecem nuvens e temporal aí, já falando do clima, tá, gente? Beleza. Daí, aí falando, sem falar do trânsito, enfim. Bacana. Então aqui descendo a lenha no transporte coletivo de Manaus. Bora que já são 6h47, Karine. E temos mais uma ameaça de greve no sistema de transporte coletivo. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários aprovaram em Assembleia Geral uma greve geral da categoria por tempo indeterminado para o dia 10 de setembro. A paralisação deve atingir 50% da frota da capital. Essa greve aí, segundo o sindicato, se justifica por conta dos constantes atrasos de pagamentos salariais, ticket de refeição, cesta básica, suspensões do plano de saúde, o não pagamento de férias vencidas e não pagas, pensão alimentícia
e rescisões trabalhistas. Mas até lá, espera-se um acordo com a Prefeitura, que hoje é responsável pela administração financeira das empresas de ônibus. Economia. Muito bem, olha aí uma notícia boa, né? Houve, né? Aí uma notícia boa, olha só. A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre, ligeiramente acima do previsto pelos analistas do mercado. Depois de crescer só 1,1% em 2017 e repetir a taxa em 2018, a economia brasileira, medida pelo Produto Interno Bruto, que é o PIB, né? Que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou apenas 0,7% no primeiro semestre. Esses dados têm um significado importante. Indicam que o fundo do poço pode estar ficando para trás. Mas, ao mesmo tempo, esses índices não são suficientes aí para esquecer as ofertas, para aquecer as ofertas de emprego. Para isso, seria necessário um crescimento de 3,4% no PIB. Mas o país saiu oficialmente da recessão há 2 anos. Mas o atual ciclo de retomada do crescimento é mais lento dos últimos 40 anos. Bom, mas o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, abre aspas, ele disse o seguinte: não dá para soltar fogos ainda com esses resultados do PIB. Bom, apesar do crescimento registrado no segundo trimestre, evitar uma temida recessão técnica, né? A economia brasileira ainda não conseguiu se recuperar da queda do PIB de 2015 e 2016, quando a atividade recuou perto de 8%. Mas eu penso que nós não estamos mais recuando, já estamos avançando, então já tem que... Já é sim para produzir um barulho, que é isso. Já é positivo, lógico. né? Bacana. Eu acho que assim, que essa discussão toda de governo, não sei o quê, é tudo contra o presidente Bolsonaro, né? A gente tem que começar a evitar isso e começar a olhar o saldo positivo que está trazendo para o Brasil, e ponto. Não esquece que a economia é muito volátil. Volátil, sim. Assim, ela é instável demais. Então, qualquer arranhão, qualquer disse não disse, politicamente, ela reflete diretamente, mas é imediato a balança da economia. Aí balança a economia, vai um fake news, vai uma fofoca, vai alguma coisa política. Pronto. Vai uma fala atravessada. Exato, incide diretamente na economia. Aqui não é fake news, nem é fofoca. Olha, a Bolsa recupera 100 mil pontos e o dólar vai para 4,17. Maior cotação em 350 dias. Isso é real, está no Estadão. Bom, realmente esses índices aí da economia ainda estão, né, um pouquinho acanhados, a gente tem que admitir, claro. Especialmente se levarmos em consideração aí o nível de investimento público, né? É o começo, né, de tudo. O índice de desemprego, outro componente importante, ainda é muito elevado, mas que vem aí, inclusive, caindo de forma gradativa mês a mês. O setor de construção civil também começou a dar sinais de expansão. Tudo isso, né, ainda é pouco, né, mas ainda estamos aí para, né, recuperarmos, né, anos de estagnação econômica. Quer dizer, é uma luz que nem alguém falou aí, não sei se foi o Cícero Bocarini, não, uma luz no fim do túnel. Foi eu mesmo. Foi você, cara. Estamos nos afastando do fundo do poço. Foi isso que ela falou. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, um levantamento divulgado hoje pelo Tribunal de Justiça do Amazonas mostra que o descumprimento das regras de utilização das tornozeleiras eletrônicas chega a 40% aqui em Manaus. É um dos maiores índices do Brasil. No total são 2.500 apenados do regime semiaberto em Manaus, todos monitorados 24 horas por dia por essas tornozeleiras eletrônicas. O equipamento deveria ficar colado ao corpo, mas a justiça acaba de constatar que quase a metade dos detentos burla a fiscalização. Bom, e por conta aí dessas irregularidades, dessas safadezas, né, podemos dizer assim, né, no uso da tornozeleira eletrônica, a Promotoria de Justiça de Execução Penal está convocando aí os apenados para orientá-los sobre o uso correto, como se eles não soubessem, né? Tem que ensinar eles. Na primeira etapa, 200 foram chamados. Durante a palestra, foram realizadas simulações, olha aí, para demonstrar como o equipamento é resistente e que só é possível retirá-lo de forma intencional. Eles sabem, Carlão, como é que funciona o negócio. Praticamente todos os dias é noticiado um crime praticado por pessoa que usa a tornozeleira eletrônica e burla a fiscalização da Secretaria de Administração Penitenciária. E também, praticamente toda semana, aparece um desses que usam tornozeleira executado nessa guerra entre facções.
Bacana, Cid Soares. Agora nós vamos. Hoje é quinta-feira, né, Karime Leão? Hoje nós temos olha aí, a nossa colunista direto de Brasília. Estamos chegando aí no final de uma das semanas mais impactantes dos últimos anos, segundo a análise da nossa comentarista, Nafice Valois. Então vamos então conferir as informações direto de Brasília. Vamos ouvi-la lá. Boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. E finalmente chegamos ao final de uma das semanas mais impactantes dos últimos anos. Mas que semana, hein, meus ouvintes? É que desta vez veio com um acúmulo de acontecimentos internos e internacionais que envolveram desde a ameaça poderosa ao nosso país, patrocinada pela França, até o movimento interno de possível ruptura entre os agentes públicos que representam nossas esperanças e um país melhor. Mas ao final da semana, o presidente francês ficou falando sozinho e os 6 outros países que integram o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo optaram por respeitar a soberania brasileira. E assim, Alemanha, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido não aderiram ao boicote francês, mas foram claramente conduzidos pelos Estados Unidos da América, que sem nenhuma reserva se mostrou nosso aliado de primeira hora. Mas também encerramos a semana debelando a ameaça de ruptura entre Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro, que vinha sendo alimentada ferozmente pela Rede Globo. Coube ao ministro Sérgio Moro o esclarecimento, com a inteligência e a elegância que lhe é peculiar, de que é provável que fique na pasta os 4 anos de governo, e encerra sua fala ao programa Em Foco com a declaração tranquilizadora para todos os brasileiros. Ele diz, abre aspas, eu não entrei no governo para sair, entrei para ficar, fecha aspas. Somente em nosso Amazonas a semana não teve desfecho positivo. A denúncia de corrupção desenfreada na educação apenas resultou no pedido de exoneração do secretário Luiz Castro. Nada além. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Mas uma coisa é certa, o castelo começa a ruir, corroído pela ganância, pela conspiração e pelos desmandos. Nafice Valois de Brasília, para o 18 horas. Meu boa noite e até terça-feira. Muito bem, o Tribunal Regional do Trabalho no Amazonas homologou nesta quinta-feira um acordo entre o Sindicato dos Urbanitários e a Amazonas Energia. O acordo de mediação alcançou cláusulas como o abono salarial, gratificação de férias e garantia de emprego às vésperas da aposentadoria, como explica a nossa repórter Nathalie Moraes. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas e a Amazonas Energia assinaram na manhã de hoje um acordo coletivo de trabalho. Esse acordo é resultado de mediação e conciliação pré-processual do TRT Amazonas, derivado de proposta apresentada pelo desembargador Laírton José Veloso. Elaborada após 9 reuniões entre as partes, sem que tenham chego a um acordo em relação às citadas cláusulas, as partes então solicitaram a mediação do Tribunal Regional. E em uma única reunião, aceitaram a proposta apresentada pela presidência do órgão. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas, Ednei da Silva Martins, embora a categoria não tenha alcançado tudo o que pretendia, conseguiu o máximo daquilo que foi possível. Benefícios como abono salarial, gratificação de férias e garantia de emprego às vésperas da aposentadoria foram homologados na manhã de hoje. Nathalie Moraes para o 18 horas. Esse é o clima. Pra gente falar, né? Quinta, né? Quintou. Já tá no clima de fim de semana, mas ainda de comemoração. Vamos falar de esporte. Não, mas tem esporte hoje? Sempre, temos esporte, não temos, Cid? Bora lá, então. Evidente, né, gata? 18 horas. Esporte.
Todo mundo sabe que ontem à noite o Flamengo mais uma vez parou o Brasil e abriu um novo recorde público no Beira-Rio. O jogo contra o Internacional foi tenso, principalmente com Rodrigo Lindoso abrindo o placar pelo Inter. Porém, Gabriel, o Gabigol, em uma jogada de contra-ataque com Bruno Henrique, deixou tudo igual. O jogo foi aos 98 minutos e terminou em 1-1, com o Flamengo apto a disputar aí a semifinal da Libertadores. E por falar em Bruno Henrique, né? A vida do Bruno Henrique do Flamengo vai às mil maravilhas. Ele é artilheiro do Carioca, rei dos clássicos, herói do jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Internacional e, como se não bastasse, convocado pela primeira vez à seleção brasileira. Quem vê só os números atuais pode até não acreditar, mas nem sempre foi assim. Há cerca de 6 anos, o Bruno foi descartado pelo nosso Manaus aqui. Né, o clube recém-criado à época e disputaria a Série B aqui do Amazonense de 2013 por causa de R$200. R$200. O Bruno Henrique tinha 22 anos e feito poucos jogos como profissional pelo Uberlândia, em Minas Gerais. Uberlândia, módulo 2, lá do time mineiro. Após o fim do torneio, em maio, o Verdão, mesmo sem o acesso, manteve a base para 2014. O Bruno estava entre os jogadores, 3 jogadores emprestados ao Gavião do Norte, que foi campeão da divisão de acesso. O pedido salarial ficou acima do teto. O Manaus estipulou que só pagaria R$1.000 por atleta. O Bruno pediu 1.200. E não ganhou. Tem que rir com essa ideia. Não dá, né, velho? Acabou. Quem contou essa história foi o atual presidente do Manaus, o Luiz Bitoto. Cid, quer dizer que o Flamengo passou, então? Passou, né, cara? Todo mundo já sabe. Sabia. Vocês, eu nem assisti. Ele quer saber mais. Eu não sabia. Sabia, Paulo Castro, que o Flamengo não passa pelo Grêmio. Ok. Luciano. Vamos lá, quem vai pro cinema? Olha o nome da pessoa com nome chique, Grace Kelly. Olha que é a Grace Kelly de Jesus Santana. Parabéns, Grace Kelly. Arrasou, Grace Kelly. Parabéns, Grace. Chiclete. Agora 6h59, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, noticiamos hoje que o Tribunal de Contas do Estado admitiu a representação contra a Secretaria de Educação do Amazonas sobre a delação do empresário que denunciou o pagamento de mensalinhos para manter o contrato milionário de transporte escolar. Uma cópia do vídeo com a delação foi enviada à Assembleia Legislativa. No vídeo, o empresário não cita os nomes dos tais agentes políticos, prefeitos e deputados, segundo ele, beneficiados no esquema. O Tribunal de Contas é parte do Poder Legislativo. Então, o TCE e a Assembleia dizem que estão juntos na apuração. Não deve ser difícil perguntar ao empresário, já convocado a depor na Assembleia, os nomes. E junto com os nomes, as provas, para que os acusados sejam processados, se defendam e, se for o caso, sejam responsabilizados na forma da lei. O Ministério Público também deve entrar no processo para apurar e denunciar os casos de corrupção à Justiça. O que a sociedade não vai aceitar é que tudo termine em pizza, sem uma explicação clara e convincente, seja qual for o resultado das investigações. Afinal, agora é a hora do empresário ser inquirido para mostrar quem são os agentes políticos que lhe cobravam propina. Propina paga com dinheiro público, de um contrato milionário feito sem licitação no começo do atual governo. É isso, simples assim. Boa noite, Cid. Boa noite, até amanhã, querido. Boa noite. Gente, um beijo, até amanhã. Obrigada pela companhia. A gente volta amanhã. Amanhã é sexta, né, pessoal? É, né? Amanhã é bacana. Diz que sim. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.